Boa noite, meus irmãos. Que Jesus continue a nos abençoar nesta noite e que juntos possamos refletir sobre os ensinamentos. Hoje nós estaremos refletindo a passagem do Evangelho do capítulo 16, item 9 e 10. Não se pode servir a Deus e a mamão. O item 9 e 10 refere-se à verdadeira propriedade. Falando em propriedade, podemos dizer que é o direito de usar e dispor de bens e reavê-los, caso alguém o possua injustamente. Mas isso nós estamos dizendo sobre os bens materiais. Ao chegar aqui, ao reencarnarmos, chegamos sozinhos, através da nossa mãe, mas chegamos sem possuir nada. Até mesmo o corpo, alguém permitiu que nós aqui chegássemos. E ao partir, também, não levamos nada daqui, porque aquilo que nós conquistamos aqui nós deixamos, porque ele não pertence a nós, mas sim pertence ao mundo em que nós estamos vivendo. Nem mesmo podemos dizer que o nosso corpo nos pertence. Ele serve de instrumento e um meio para conquistar a verdadeira propriedade. Mas, como dizer assim, que tudo aquilo que trabalhamos, lutamos no nosso dia a dia, as conquistas que temos, o trabalho honesto, não é um bem que nos pertence? Sim, é um bem que estamos como administradores. Estamos aqui para promover o progresso. Estamos aqui tendo esse recurso que Deus está nos oportunizando de nós aqui estarmos promovendo esse progresso, seja na condição em que nos encontrarmos. Mas o que realmente nós possuímos? Nada que é do corpo, mas da alma. Ao chegar aqui, trazendo somente as conquistas já realizadas em outras encarnações. E ao retornar ao plano espiritual, nós teremos que prestar contas daquilo que nós executamos no decorrer dessa presente encarnação. Teremos conquistado os bens, teremos contas a acertar. Porque o sentido da vida, que nós aqui, por que aqui nos encontramos? Qual é o objetivo da vida? Será que é só ganhar? É só adquirir bens? Não, o sentido da vida é o nosso aprimoramento moral, é o nosso crescimento espiritual. E a experiência terrena, ela é apenas um estágio de aprendizado que aqui nos encontramos. Porque muitas vezes fala assim, mas como é que eu vou saber se eu tinha um compromisso ou não? Porque ao chegar aqui, nós trazemos conosco os compromissos que assumimos na espiritualidade. Bom, você terá posse e estará desenvolvendo assim o progresso lá na Terra. Terá a oportunidade do seu crescimento. Mas ao entrar em contato com a Terra, com a sociedade moderna em que vivemos, muitos se perdem nessa situação. Porque hoje em dia o consumo desenfreado nos leva a ter buscas de cada vez mais adquirir mais coisas. Quanto mais temos, mais queremos. E competir desenfreado na satisfação da nossa própria vaidade. Muitas vezes até inconsciente. Não, mas isso aqui eu estou conquistando para deixar para a minha família. Eu estou fazendo isso porque eu quero ter recurso para quando chegar na idade mais avançada eu estar tranquilo. E assim nós vamos nos perdendo cada vez mais sem ter a consciência de que aquilo que nós estamos adquirindo, nós temos um compromisso muito além.
não só conosco, com aqueles que estão ao nosso lado, mas com a sociedade em que nós vivemos, com aquele que trabalha conosco, aquele que vive ao nosso lado. Muitas vezes nós temos grandes empresários, né, agropecuários, ou cada um na sua profissão, no seu empreendimento. Muitas vezes não tem tempo de parar e observar quem é aquele que trabalha contigo. Como será a vida dele? Será que ele está tendo a oportunidade também de se melhorar no trabalho que eu estou proporcionando a ele? Porque uma vez eu escutei uma pedagoga dizendo que ela tinha em casa uma funcionária. E a funcionária já havia muitos anos com ela. E ela nunca parou para perceber que a funcionária não sabia ler nem escrever. E ela como uma pedagoga. Então, isso foi a maior frustração da vida dela, porque ela tinha uma estante enorme de livros, sendo que ela um dia passou a receita para a funcionária e ela disse assim: mas olha, eu não sei ler. Eu vou aprendo a receita assim, com os outros falando. E ela já estava com essa patroa há mais de 10 anos. Então vejo que nós não paramos, estamos tão envolvidos em consumir mais e adquirir mais, que esquecemos de olhar para o lado. Então, a gente vai vendo que o mundo vai prosperando, mas as pessoas estão esquecendo de realmente aproveitar daquilo que ele está buscando, daquilo que eles têm como compromisso com Deus, né, com a sua própria evolução, de estar melhorando. Por quê? Porque a gente vai movimentando dentro dessa sociedade que é um consumismo, né, cada vez mais a gente vê pelos filhos da gente, né, ou por nós mesmos, que muitas vezes queremos cada vez mais um celular de uma tal última geração, para que a gente possa estar competindo dentro do mercado. Né? Se eu não tiver isso, eu não vou ser alguém lá fora. E hoje a gente conhece as pessoas não pelo nome ou pelo que ela é, mas sim pelo que ela tem, pelas suas posses, né? Esquecemos que o que vale é o caráter, não o título que ela traz consigo, porque ela é igual a qualquer um outro. Né? E aí ele fala assim, mas será que é proibido adquirir os bens materiais? Não, não é proibido. Se nós temos a oportunidade de levar esse crescimento, é porque nós temos o merecimento de buscar, de usufruir. Devemos sim buscar a nossa melhoria, o nosso conforto, né? Promover os passeios. Podemos viajar, podemos conquistar muito mais bens, mas tudo nós temos que pensar primeiro. E aí, o que eu estou fazendo com tudo isso? De que forma eu estou usando esse dinheiro? Porque o dinheiro, ele não é riqueza. Ele é apenas um instrumento de troca. Né? Eu só vou adquirir se eu tiver o dinheiro para repassar. Então, o emprego dele é que vai fazer a diferença. Então, aquilo que eu vi, da forma com que eu usar toda essa posse, toda essa riqueza, vai depender de como eu estou conduzindo. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 816, diz: estando o rico sujeito a maiores tentações, também não se dispõe, por outro lado, de meios de fazer o bem, mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Então, quanto mais rico, mais poderoso, tanto mais ele tem obrigações de cumprir, porque mais abundante são os meios que ele dispõe para promover esse progresso. Então, quando ele tem
vê essa oportunidade, ele não deve perder. Ele deve sempre buscar e estar levando o progresso à frente. Deve estar promovendo o progresso na sociedade em que ele vive e não esquecendo, assim, do seu compromisso. Porque Deus experimenta tanto o pobre quanto o rico. O pobre pela sua resignação. No momento das provas difíceis, passando pela necessidade muitas vezes, resignar diante da dor e da miséria. Mas o rico também, ele sofre as suas provas pelo emprego dos seus bens e do seu poder. Então, o rico é muito mais tentado, porque ele tem a facilidade de recursos para cair em tentações. Por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, que é mais fácil passar um camelo por fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso não é taxativo, não é todo aquele que seja rico, mas é aquele que não usa bem os seus recursos, porque não encarece o espírito no apego dos seus patrimônios transitórios do plano espiritual. Então, quanto mais nós nos apegamos aos bens materiais, nós nos tornamos escravos do nosso tempo, da nossa vida e também da nossa família. Muitas vezes nós perdemos a noção de outros valores que são importantes na vida e vamos em busca da nossa posse cada vez mais para que o nosso patrimônio aumente dia a dia. Quantos que também, não só da parte material, mas usando da parte material, aprisionam assim pessoas, paixões no território do sentimento. Quantos se prendem um ao outro por questão de dinheiro, por questão de uma posição social, e não vê que muitas vezes se tornam insanos. A gente vê esses relatos aí em noticiários de quantas mulheres se perdem por estarem envolvendo em busca dessa posse, dessa riqueza e muitas vezes acabando com a sua própria vida. Toda criatura, ela tem o poder na sua mão. E esse poder nos faz, assim, tornar-nos melhor, mesmo nas nossas simples condições. Todo aquele que tem o poder da riqueza, ou seja, do poder judiciário, um poder como uma autoridade, se ela não souber usar esse poder, essa riqueza, essa propriedade que ele está tendo no momento usando disso, ele também responderá. Porque muitos a gente vê em relatos que chegam ao plano espiritual desorientados por não ter usado adequadamente os recursos que receberam na presente encarnação. Neste livro, Céu e Inferno, ele relata vários casos de espíritos que deram a comunicação e a situação que cada um se encontrava. Esse é um caso de François Pierre. Ele era um velho celibatário, avarento e muito popular, falecido em 1857. E ele deixou para os seus parentes uma considerável fortuna. Em tempos, fora locador de uma inquilina que mais tarde ele esquecera completamente. E essa inquilina também esqueceu desse locatário. Já não sabia se ele vivia ou não. Mas em 1862, uma filha dessa senhora, sujeita à crise de catalepsia seguida de espontâneo ao sono magnético, ela também era médium, e durante o sono ela encontrou com o senhor Requier. E ele pediu a ela que precisava falar com a sua mãe. E, passado um determinado tempo, ele se manifestou
no dia com ela, na presença dela e da sua mãe. E perguntou para ele: o que o senhor pretende? O que o senhor quer de nós? Ele falou: eu quero o dinheiro do qual se apossaram os miseráveis, a fim de repartirem. Venderam todas as fazendas, as casas e tudo para tirar proveito. Desbaratearam os meus bens como se não mais me pertencessem. Fazei que me façam justiça, já que a mim eles não ouvem, e não quero presenciar esses infames tais. Dizem que eu era usurário e guardava meu pobre, porque não querem restituir. Acha que eu ganhei isso, um dinheiro mal empregado, mal ganho? Aí ela falou: mas o senhor está morto, caro senhor. Não tendes mais necessidade desse dinheiro. Implorai a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de expiardes a usura desta última. Ele respondeu: não, eu não poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Ademais, não preciso de outra existência, porque vivo atualmente. E foi quando ela tentou acalmá-lo e perguntou para ele: sofreis? E ele disse: e como? Sim, sofro as torturas que as mais cruéis enfermidades, os que a minha alma que padece, tendo sempre em mente a iniquidade de uma vida, e para muitos motivos de escândalo, tenho consciência de ter sido miserável e indigno de piedade, mas o meu sofrimento é tão grande e solicito que me auxilie a sair dessa situação deplorável. E ela disse: iremos orar por vós. E ele respondeu: obrigada. Orai para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem que eu não poderei arrepender-se. Adeus e obrigado. François Piquet. Ele deu o endereço dele, a rua Charité, número 14. É curioso ver que ele se sentia vivo, né? Que inclusive deu até o endereço dele. E assim somos nós, quando não empregamos bem tudo aquilo que Deus nos dá como oportunidade para o nosso crescimento. Mas muitos perguntam: e por que nós temos tanto medo da morte e de deixar tudo aquilo que aqui conquistamos? Leon Denis diz: o homem, seja ele qual for na escala da posição social que ele ocupa, desde o selvagem, ele tem o sentimento inato do futuro. Quer dizer que todos nós acreditamos na vida após a morte. A vida, quando deixamos aqui o nosso corpo. Porque a intuição da morte não é a última fase da existência. E que lamentamos quando perdemos a oportunidade de vivê-la da melhor forma. Entretanto, por que nos apegamos tanto aos bens terrenos? É um efeito da sabedoria da providência. Nas leis divinas existe a lei da conservação. E todos nós trazemos conosco esse instinto. Para quê? Para que nós possamos lutar aqui na Terra, ter um impulso de lutar, conquistar as coisas aqui. Sem isso, a nossa vida seria muito parada. Nós necessitamos buscar, mas muitas vezes nós nos perdemos aí na busca daquilo que é necessário para a vida. Será que nós sabemos o que nós realmente precisamos? E o que eu tenho me basta? Fica a pergunta, né? Porque temos o costume de dizer: tudo é meu. É o meu carro, é a minha casa, é a minha posse, é o meu marido, é a minha esposa e é o meu filho. E todos nós aqui estamos sobre uma condição de aprendizes. Tudo que nós temos é um empréstimo. Tudo que nós temos é como se estamos sendo
estão nos dando uma consignação. Vocês vão usar temporariamente, seja o corpo, seja a matéria. Mas tudo aquilo que nós adquirirmos, nós temos o compromisso com Deus de buscar sempre fazer o melhor, não só para mim, mas com todo aquele que está ao meu lado. Que só assim nós teremos que servir ao nosso próximo e promovendo ao mesmo tempo o nosso adiantamento. Porque à medida que o homem passa a ter a certeza de uma vida futura, que é o que nos diz a doutrina, ele vai temendo menos a morte. Por quê? Porque a missão dele aqui na Terra, ele tem esse esclarecimento, né? Ele guarda o fim mais resignado, mais calmo, mais sereno, porque ele sabe que cumpriu. Então, quanto mais alta a posição que o homem aqui assume no mundo em que nós vivemos, mais autoridade ele tem, mais provas e compromisso ele tem com o próximo. Então, Deus experimenta de várias maneiras para que nós possamos usar os nossos bens e o poder da melhor forma, consciente do nosso compromisso. Porque todos os bens que aqui temos, em todos os sentidos, pertencem a Deus. E tudo depende de como nós vamos administrar esses bens, usufruir do bem que Ele nos proporciona. Então, a propriedade legítima é aquela que ninguém pode tirar de nós. Quando os pais nos dizem, estudem, né? Procure ser alguém na vida, porque esse é um bem que ninguém pode te tirar. Né? É o conhecimento, é a cultura, é a educação, é a formação. E realmente é isso. Isso ninguém pode tirar, porque o aprimoramento moral, as conquistas, o conhecimento e a vivência dos ensinamentos de Jesus é que vai nos tornar uma pessoa melhor, uma pessoa com ética, com a moral, com a amorosidade, mas principalmente feliz, porque quando nós temos a nossa consciência tranquila, isso não tem preço. E essa é a nossa verdadeira felicidade e a nossa verdadeira posse. Não importa a situação que nós nos encontrarmos, né, dentro do mundo em que nós vivemos com as nossas posses. Cada um tem a sua missão. Muitas vezes, um poder maior, outras vezes, servindo aquele que está ao nosso lado. E isso não quer dizer que ao chegarmos no plano espiritual, não teremos um merecimento até vezes maior do que aquele que está à nossa frente em uma posição melhor. Porque quando nós chegarmos lá, no plano espiritual, ele não vai perguntar assim, o que tinha nessa terra? Qual é a posição que ocupas? Mas perguntará, o que dela trazeis? Não computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes, que é a fraternidade, a caridade e a ética. Irá perguntar, ajudaste o teu próximo? Tiveste compaixão com a dificuldade do outro? Se assim tem se esforçado para adquirir a verdadeira propriedade, cumpriste com a tua missão. E tu tens agora a verdadeira propriedade. Que Jesus nos abençoe e que nos traga muita paz em nossos corações. Vamos orar.